caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas. Mas desde os primeiros dias de 64 foi baixado o primeiro ato institucional, AI-1, né, que com ele as principais lideranças, as consideradas mais perigosas, já perderam seus direitos políticos e já se começou também um processo de prisão. Quando se conta a história do golpe, se enfatiza, por exemplo, que foi um golpe que não deu um tiro. Ontem mesmo no arquivo N se falava do encontro lá das tropas do general Mourão com as tropas lá do general lá do Rio de Janeiro e se enfatizou que o golpe foi feito sem ser dado nenhum tiro. E isso passa para os leigos a impressão de que foi tudo muito bem, muito tranquilo. Mas agora, por conta o fato de ter 50 anos também permite que as pessoas comecem a ter acesso a mais informações, embora com lacunas, embora não lembrando de determinadas questões, mas também tem um outro lado, né? Então, hoje já se sabe, por exemplo, que essa primeira fase da ditadura não foi tão leve quanto ela tenta aparentar, ela tenta contar também não, certo? Porque não teve leveza em momento nenhum. Ontem mesmo no arquivo N tinha o general Figueiredo dizendo: vai ter que abrir mesmo e quem não quiser eu prendo e arrebento. Isso ele falando da abertura, né? Então assim, já no final do processo ainda tinha essa lógica mesmo de quem manda, de quem é que manda e quem é que faz, né? Então assim, a Linda falou da produção de comportamento, né? A ditadura ela produziu comportamentos dos mais variados tipos e também produziu aquele pior comportamento possível, que era o que aconteceu no Brasil. Além de militantes terem sido presos, muitas pessoas que não tinham absolutamente nenhuma ligação, nem com partidos políticos, nem com agremiações políticas, também foram presas, pelos mais variados motivos. Então, tinha um vizinho que tinha briga com o vizinho, e ele acabava delatando que o cara era comunista. Como não havia investigação também, tanto assim, ela acabava sendo presa também. Então, assim, tem inúmeros relatos de pessoas que não tinham militância política e que foram presos também, foram torturados. E hoje, na verdade, a Simone falando, quando viu o Manuel Domingos, disse que sente até vergonha, porque na frente do que o Manuel sofreu, se estabelecem essas gradações, que são super complicadas de se estabelecer. Quem é que pode garantir que o cara que foi preso sem militância nenhuma, por exemplo, não sofreu tanto quanto a pessoa que foi presa durante 10 anos? Não é essa a questão, porque é muito mais complexo, né? Como as pessoas ressignificam esse processo, Teve gente que nunca conseguiu sair das consequências das prisões. Tem sido um dia, 10 dias, 10 anos. Tem gente que nunca conseguiu. Tem gente que já conseguiu superar, encontrando inúmeras formas de superação, né? Então não dá, de fato, para estabelecer gradações. Na fala das pessoas, em geral, as pessoas acabam estabelecendo não somente essa de quem sofreu mais, quem sofreu menos, mas também de quem foi digno e quem não foi. Há sempre uma coisa que a Linda colocou aqui, é da delação, que fazia parte do pacote do medo, da insegurança e da tortura, né? Falar, entregar companheiros ou não entregar, isso é algo que até hoje quem passou por isso não consegue resolver, não é tranquilo, né? Quem entregou alguém, certo? Fica numa situação super complicada como se não tivesse sido militante o suficiente, herói o suficiente, né? Então assim, é fato que a ditadura não se acabou no sentido das consequências que ela trouxe individualmente, subjetivamente na vida das pessoas. Então, eu mesmo entrevistei... A gente pensa que aqui no Ceará não se teve muita militância. Na Comissão Wanda Sidou, que foi a comissão criada aqui do Estado para indenizar as pessoas que foram presas nas estruturas estaduais, tipo 23BC, o 23BC não entra, né, na verdade. Não é uma estrutura estadual, é uma estrutura federal. Por exemplo, no Corpo de Bombeiros, certo? Essas pessoas que foram presas no Corpo de Bombeiros, elas teriam direito à lei estadual, porque assim dizia a lei. 300 pessoas entraram com o pedido.
quando a gente sabe que muitas outras pessoas não entraram por uma série de motivos, né? Então, assim, não é verdade que a resistência à ditadura militar se fez só no eixo sul-sudeste. Aqui no Nordeste teve muita resistência, e agora que, por conta de todas essas comissões que vão surgindo, que tem como uma das questões a reparação financeira, mas não somente, né? A Linda coloca que ela gostaria de um pedido formal de desculpas. Inclusive, quando se tem um processo, quando vai se receber a indenização, se faz um pedido oficial de desculpas. E são momentos muito interessantes, assim, muito carregados de emoção. Aquelas pessoas que foram vistas como terroristas, guerrilheiros, subversivos e tratados como tal naquele momento, hoje hoje há um pedido oficial de desculpas. Se isso apaga o passado, é uma outra questão. Claro que não é essa a questão, mas é fato que quando a gente pergunta para as pessoas o que é que representa isso, é algo de uma significação tremenda para quem viveu. Então eu vou abrir agora aqui para questões. Eu queria dizer só que, como esse ano é o ano, né, então assim, são datas redondas, são importantes para a gente, né, alargar as discussões, a gente vai pensar em várias outras atividades, porque de fato não é numa mesa que se resolve essa questão. Pega esse. Vamos fazer de 3 em 3, certo? Márcio, Leonardo e quem mais? Como é teu nome? Lohane. Bom dia a todos e a todos, né? Acho que a fala final da Daniela tem mais ou menos um ponto de partida para o que eu quero colocar, né? Sobre a ditadura não ter acabado, né? E aí pensar como essa forma de poder que se concentrou em um regime de Estado, ela deixa um legado, né? Um legado que se institucionalizou também, né? E quando você compara os relatos de militantes que viveram a repressão da ditadura militar com as narrativas dos militantes que, por exemplo, que participaram das manifestações, ou com as narrativas dos jovens de periferia que são torturados pela polícia militar, você percebe como essas formas de atuar do Estado opressor, elas ainda se reproduzem de uma maneira assustadora. Nesse sentido, a gente tem mais ou menos 2 lados de visão de projetos e de políticas que o movimento e o Estado pautam, né? De um lado, o governo tenta colocar, por exemplo, uma lei antiterrorismo, que é uma coisa super bizarra, extremamente repressora, sobretudo sobre o direito de manifestação, que é uma coisa que está lá no papel constitucionalmente garantida, embora em voga não tenha muita significação. E de outro lado, alguns movimentos pautam, por exemplo, a desmilitarização da polícia militar e a questão da luta pelo resgate da memória e da abertura dos documentos do regime militar, que se chama de verdade, né? Então eu queria saber mais ou menos quais são as leituras de vocês, por exemplo, sobre a existência da polícia militar hoje no Brasil, que é um braço forte, né, do aparelho repressor estatal, tanto que a polícia é treinada pelas Forças Armadas e acaba sendo essa força que sobe morro, sobe favela e que espanca, sobretudo, juventude pobre e negra pelo Brasil inteiro. E nas manifestações a gente percebeu também qual é o papel que a polícia cumpre em favor do status quo, né? E como isso tudo está ligado, né? Porque uma comissão, por exemplo, como da Memória e da Verdade, não anda em um Estado que vocifera uma democracia absurda, mas na prática a gente vê que a repressão e que a chibata ainda canta. O segundo ponto que eu queria colocar é um convite, né? Que também está ligado com a minha primeira colocação. Hoje, às 15 horas, na Praça do Ferreira, vai ter um ato, tá? Justamente para que isso não seja esquecido, os 50 anos do golpe militar. Curiosamente, a prefeitura não autorizou esse ato, né? Porque já tinha feito a liberação do ato em homenagem aos 50 anos da Revolução Militar, né? Então, curiosamente, o espaço público foi concedido em homenagem aos milicos e não para quem está querendo fazer um protesto contra isso, mas mesmo assim a gente vai, né? Mesmo assim a gente vai, então todos estão convidados na Praça do Ferreira às 15 horas. Obrigado.
Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Leonardo. Queria fazer uma pergunta, né? Dizer que achei muito interessante o modo como a reflexão feita por vocês hoje, ela trouxe uma questão, um novo recorte, que é a questão da subjetividade, né? Todas as falas tiveram a construção desse objeto de reflexão a partir da dimensão da subjetividade. Inclusive a Linda ressaltou isso, né, na maneira como ela construiu a fala dela. Então, sobre isso, eu estava lembrando assim do John Coetzee, escritor sul-africano, que no Diário de Ano Ruim ele fala que o grande problema dos processos políticos são as maiorias silenciosas. E aí eu gostaria de escutar um pouco vocês sobre essa dimensão subjetiva de ter que lidar com maiorias silenciosas que promovem, que aderem a práticas autoritárias e aderem a regimes autoritários, como a própria Dani ressaltou na fala dela, né? O Theodor Adorno, que é mais conhecido como filósofo social, mas fez pesquisas empíricas também, né? Fez aquela grande pesquisa junto com uma equipe sobre a formação da personalidade autoritária na Alemanha. E aí eu fiquei curioso de saber como é, do ponto de vista subjetivo, lidar com essas maiorias silenciosas que aderem, né, a práticas fascistas, autoritárias, né? Bom dia a todo mundo. Primeiro, é uma responsabilidade muito grande estar fazendo fala aqui na frente, principalmente pela essa questão, né, do dia que é amanhã, né, que não é hoje, que a gente está vivendo no nosso país, assim. Então, para começar, né, primeiro me apresentar, eu sou Lohane, sou estudante daqui e faço parte do Movimento Levante Popular da Juventude. E aí, primeiro, né, falar sobre essa questão da Comissão da Verdade, né, que foi um avanço, né, assim, do nosso país. Mas aí destacar, né, que não só pela questão da memória, da verdade, mas também da questão, principalmente, né, da justiça, né, porque a gente sabe que essa comissão é uma comissão importante, né, acho que a gente vai dar grandes avanços, assim, trazendo à tona essa verdade, essa memória para a população brasileira, para a sociedade brasileira, mas que também, se a justiça ela não acontecer, né, isso vai ficar como se tivesse faltando um pouquinho, né, de justiça, né, que é a questão da punição aos torturadores, né, porque a gente sabe que o processo da anistia, ela anistiou todos os lados, né. Então, a justiça, né, essa questão da punição aos torturadores, acho que também é importante da gente ressaltar aqui e também parabenizar aqui o espaço, né, saudar a mesa. Eu perdi boa parte das falas, mas eu acho que foi muito importante, acho que devem ter sido contribuições valorosas, assim. E a segunda coisa é falar sobre a questão dos escrachos, né? A gente do Levante, em 2012, a gente fez uma rodada nacional de escrachos, que é o que é isso, né? São ações, né, que foram feitas na Argentina, e a gente, né, que são os esculachos, né? E a gente fez aqui no Brasil, em 6 estados, em 2012, inclusive aqui no Ceará a gente fez um escracho, que é o quê? A gente mostrar, né, colocar à tona que esses militares, né, que torturaram na época da ditadura, eles estão impunes, né, estão trabalhando, são advogados, são médicos, enfim, né, eles estão atuando na sociedade de alguma forma e eles influenciam ainda como se eles não tivessem feito nada, né? Então, ainda existe essa questão, né, da impunidade, né, que é o que a gente coloca muito, né? E aí outra coisa é falar do modelo atual, né, essa transição, né, da época da ditadura para a democracia, né, é uma transição conservadora, né, a gente está num momento democrático, mas a gente ainda vive resquícios da ditadura militar, né. Um exemplo disso é a nossa atual Constituição, né, a Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, que ainda tem a polícia militar, que mata os jovens na periferia, tortura, dá baculejos, assim, porque tem um jovem andando de madrugada na rua.
Então, é uma Constituição, né, que é muito conservadora e é herança da ditadura militar, né? Então, eu acho que é um ponto de pauta importante, assim, estar trazendo essa contribuição sobre essa transição conservadora da Constituição de 1988. E aí, para finalizar minha fala, eu peço permissão a vocês para eu ler um poema do Carlos Marighella, que chama Liberdade. Não ficarei tão só no campo da arte, e ânimo, firme, sobranceio e forte, tudo farei por ti, para exaltar-te, serenamente alheio à própria sorte. Para que eu possa um dia contemplar-te, dominadora em férvido transporte, direi que és bela e pura em toda parte, por maior risco em que essa audácia importe. Queira-te eu tanto e de tal modo, em suma, por maior risco em que essa audácia importe. Não, desculpa. Queira-te eu tanto e de tal modo, em suma, que não exista força humana alguma que esta paixão embriagadora dome, e que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. Carlos Marighella. Obrigada. A gente decidiu que vai fazer uma rodada geral. Pode vir então, Luiz Fábio. Bem, bom dia a todos e todas. Uma das coisas interessantes que tem me chamado muita atenção, sobretudo nas reportagens desses 50 anos, que tem dado destaque à questão do golpe, é um certo esvaziamento de um senso crítico sobre o golpe de 64, sobre o período de ditadura militar. Parece haver um completo esvaziamento ou até um convencimento da sociedade de que o que aconteceu em 64 foi necessário. Havia realmente uma necessidade de uma intervenção. Isso é muito utilizado. É muito interessante essa questão da marcha da família com Deus, porque para mim é só o lado mais pitoresco de algo que está presente em vários discursos. E essa questão do que aparece nos jornais tem me chamado muita atenção, né? Falta não só a responsabilização, falta não só a questão das indenizações, da gente saber a verdade, mas falta a gente construir, talvez, uma visão negativa e mais crítica de um período que me parece extremamente problemático, porque pessoas foram torturadas, pessoas foram mortas, pessoas foram desaparecidas, e eu achei excelente, tanto a fala achei excelente todas as falas, mas há algo na fala da Linda, quando ela diz assim, não foi só 2 dias, e aí a Daniela, você chama muito bem, o seu trabalho chama muito bem a atenção para isso. Parece assim que há uma gradação, né? Parece que você precisava ser castigado, né? O seu corpo teria que ser destruído para que isso fosse algo grave. Isso não é, né? Eu fiquei pensando ali quando a Linda falou, digo assim, se pegasse meus livros, o mundo acabava para mim, parte do mundo acabava. Assim. Não parece que não precisava ser tirado sua pele para que isto fosse considerado grave. Então a vida de pessoas foram destruídas emocionalmente, foram destruídas do ponto de vista financeiro, com a questão de você não poder trabalhar, de você não poder estar lá, enfim, isso é muito grave. Então a gente parece que, sabe, condensa isso numa visão, numa certa positividade. Aí até estava ali quando você falou a palavra leve, Daniele, né? Aparece muito isso, né? A gente mesmo diz assim, foi uma coisa mais leve do que aconteceu na Argentina, no Chile, usa muito essas referências de outro período. Então eu acho que talvez isso, e aí vai diretamente para o César, mas também para os outros professores que com certeza vão estar articulando com o trabalho da Comissão da Verdade, de como é que é essa construção, porque me parece que a questão da punição e da responsabilização, isso aí já está claro que não vai haver, né? Já está posto lá. Mas essa questão da construção, César, da representação do que foi esse período, eu acho que esta é a grande contribuição que essa comissão tem que dar à história. Porque senão a gente vai continuar achando que a ditadura foi algo importante, foi algo significativo, e aí ganha-se força, né? Houveram poucas pessoas realmente nessa marcha da família com Deus e a liberdade. Mas os discursos que se reproduziram nas redes sociais são muito mais amplos. A forma como a imprensa deu visibilidade, né? A Folha de São Paulo quase como se fosse algo absolutamente... A Folha de São Paulo narrou como se fosse algo absolutamente normal.
né, fosse algo positivo, a Veja deu visibilidade ao cara, é uma nova voz das ruas, né? Então essa direita, essa extrema direita, né, que está se construindo muito, talvez agenciando muito essa visão de uma certa positividade em relação ao período da ditadura militar. Mais alguém? Não? Então vamos... Só uma questão também. Na verdade, eu estou pensando agora nessa questão, que é, nas falas parece que fica muito claro, principalmente quando o professor César fala sobre a função da verdade, que é um certo esvaziamento do passado. E quando a gente para pensar no trabalho das comissões, nos depoimentos, né, a gente vê que vão aparecer sujeitos do seu passado. E aí você tem um processo de rememoração. Né? Aí falar um pouquinho sobre a complexidade desse processo e por que talvez existiria essa esvaziação do passado, ou esse mal-estar de se pensar um passado que acarreta necessariamente num esvaziamento. Né? Obrigado. Não, com ela, eu vi só a parte da militarização, né? Você sabe do meu compromisso em trabalhar, fazer uma campanha mesmo para essa questão da desmilitarização. E fica muito clara na fala dessas poucas pessoas que nós estamos interrogando, né, nos depoimentos da Comissão da Verdade, dessa relação que não foi feito nenhum corte da prática das polícias nesse sentido, né? E é uma prática que está, de certa forma, muito sedimentada, né, e calcada nessa leitura da militarização. Eu acho que nós temos que, cada vez mais, deixar clara essa ideia de que quando nós lutamos pela desmilitarização, nós queremos deixar clara a ideia de que hoje a polícia militar trabalha com casos que não são casos de polícia, são resoluções de conflitos sociais. 80% dos casos que a polícia atua são casos de conflitos sociais. Então, nesse caso, o que requer é mediação de conflitos, e não pauleira, né? Como é feito. Então, o que é que tem? Tem erros, por exemplo, erros crassos, por exemplo, chamar não sei, Fulgatti, eu acho Fulgatti, para reprimir uma manifestação de professores na Assembleia. Isso não pode. Nós temos que ter uma polícia especializada para poder, caso nós trabalhamos dentro dessa questão de ordem e lei, de uma polícia especializada para trabalhar a mediação dessa manifestação dos professores, e não chamar o GAT, que o GAT é para outras ações. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito nessa linha mesmo. A questão da subjetividade, Leonardo, eu acho que é uma questão assim, importantíssima, né? Que como a gente está trabalhando com esse dado, né, da subjetividade. A Linda já abordou com muito mais clareza, mas é interessante como a elaboração que cada um faz do que passou, do sofrimento e dessas punições que se passou na época da repressão, né? As pessoas elaboram de forma diferente, uns mais, outros menos, uns conseguem superar, outros não conseguem, e é interessante que esse dado da subjetividade passa para uma questão que como é que se diz, publicizada, ou seja, a gente termina sabendo quase os sucessos, né? A gente não sabe os insucessos. Nós sabemos, nós três aqui entramos por pó e pedra, mas entramos na universidade e hoje somos vitoriosos, né? Doutores, mas quantos ficaram pelo meio do caminho? Né? E colegas nossos que ficaram realmente, não necessariamente foram mortos, né? Mas a tortura fez com que eles morressem, né? Então, nesse sentido, a subjetividade eu acho que é interessante ver, porque aí a gente está trabalhando com um grau de tempos, intensidades, né? E aí essa discussão que você faz sobre essa maioria silenciosa, é muito importante que essas questões apareçam e que, de certa forma, entrando já um pouquinho na do Luiz Fábio, eu concordo com você. Luiz Fábio, para mim a grande contribuição da Comissão, na verdade, é realmente essa que é a recuperação desse período. Nós não podemos deixar passar em branco, ou então algumas pessoas que têm saudade da ditadura, né? Quando uma pessoa diz que tem saudade da ditadura, eu fico bastante triste, né? Então eu acho que realmente a gente pode contribuir muito nessa perspectiva, né? A questão, por exemplo, também aí nesse sentido entra a discussão que é feita sobre a necessidade da justiça, né?
é interessante como essa necessidade da justiça, e que a comissão, na verdade, não necessariamente só esclareça, mas de certa forma possa fazer justiça. A nossa comissão das universidades, eu acho que não, a gente pode até discutir, mas me parece que a gente não vai poder chegar ao final, mas é interessante que essa discussão seja feita, né? Porque, por exemplo, a discussão que está presente no depoimento das pessoas é essa discussão dos torturadores. É claro que nós fazemos parte do grupo, eu pelo menos faço, do grupo a Hannah Arendt, né, que vê essa questão do julgamento do Eichmann, que é o sistema que tem que ser punido, né? Não é necessariamente o torturador, é o sistema, mas nesse sentido, o que as pessoas reclamam é a presença desses torturadores no cotidiano deles. As pessoas dizem, eu convivo, eu passo, eu estou em frente ao São Luís quando eu me deparo com um cara que me torturou, né? Isso é sério, tá entendendo? Então, eu acho que nesse sentido é interessante a gente ver como as coisas estão muito relacionadas, né? Você aclarar, você trabalhar com esse plano da subjetividade, né? E aí o outro, essa questão do esvaziamento da visão crítica do golpe, é muito interessante também que realmente a gente bata muito nessa tecla. Hoje mesmo eu vinha para cá e eu gosto muito de ouvir os rádios, tá? E era uma fala da Adízia Sá, novamente, a minha querida Adízia Sá. A Adízia Sá, ela falando um pouco isso, Luiz Fábio, assim, eu não tenho ainda clareza o que foi o golpe. Eu acho que nós temos que discutir mais. Nós está precisando de um grande historiador que discuta isso, ou uma pessoa que, de certa forma, trabalhe para a gente ver, porque será que o compromisso deles era aquele? Ou será que é possível ainda se discutir de que eles estavam querendo era evitar que o Brasil entrasse no comunismo, porque no comunismo pegaria criancinha, sabe? Então, realmente, essa questão é esvaziar essa visão crítica. Eu concordo com você, tá? Então, é isso mesmo. Eu acho que da comissão, na verdade, é isso, né? Construção da recuperação, passado. Eu acho que é por aí. Sim ou não? Eu queria destacar uma afirmação muito interessante que o César fez, que eu acho que sintetiza várias inquietações. Eu acho muito importante essa questão da discussão do sistema autoritário. Creio que é muito importante a questão de identificar os torturadores, mas não só eles. Eu acho muito importante identificar o papel de algumas figuras que, enfim, tiveram participação em atos autoritários. E eu acho que é muito importante acho que foi o Luiz Fábio que diz, construção da representação daquele período. Eu, assim, correndo o risco de ser mal entendida, eu acho que não se deveria ficar apenas na denúncia dos crimes mais graves, de tortura, ocultação de cadáver, assassinatos. Eu acho que tudo que havia no sistema que causou tudo isso, que tornou possível não só que isso acontecesse, mas que isso de alguma forma ficasse esquecido, é que precisa-se ressaltar as prisões sem nenhuma acusação básica, a invasão das casas sem mandato judicial, essas prisões que não tinham tempo determinado, né? Essa interferência na vida universitária. Porque, inclusive, a primeira impressão que eu tenho, para meu desgosto, né, desses pronunciamentos do saudades da ditadura, geralmente destacam o crescimento econômico e a ordem, né? Eu nunca vi ninguém dizer, assim, exceto os militares, dizendo assim, foram presos porque estavam lá, porque mereceram, porque eram terroristas e tal. Eu me lembro aqui, vamos dizer aqui, o que o Leonardo colocou, né, que eu tive que dar uma saída, mas depois a Daniela me contou, sobre, eu não diria a maioria silenciosa que aderem às práticas autoritárias, não. Eu quero crer que não seja a maioria. Nem que seja uma situação parecida com o Chile, né? Eu me lembro o plebiscito que
tirou o Pinochet do poder, o resultado dele foi assim de 49% a 51%. Aquele país realmente estava e continua dividido. Tem uma direita que se articulou, foi forte, é muito forte. Tão forte que o Chile continua com a mesma Constituição da época do Pinochet. A nossa Constituição de 1988 é uma Constituição que trouxe muitos avanços, inclusive pelos direitos das minorias, pelo fortalecimento do Ministério Público, que pode ser um importante aliado para os movimentos sociais, diversas questões. Então, eu me pergunto se para realmente construir uma representação daquele período que seja politicamente significativa, essa questão, com toda a sua polêmica de punição aos torturadores, é realmente a questão mais central. Eu estou fazendo aqui uma afirmação que eu sei que é muito grave e que eu não quero negar a importância disso. Na minha visão, assim, em termos dessa reconstrução do que foi o período ditatorial, eu me lembro muito da Hannah Arendt falando do julgamento do Eichmann. O Eichmann era um funcionário medíocre que queria desempenhar bem o seu papel. E ele é tão burro que ele afirmava isso, em vez de ele negar, né? Ele dizia, não, eu fazia o melhor possível, até para morrer menos gente. Não negava. Então, eu acho que essa denúncia dela foi fundamental, muito mais do que, por exemplo, as imagens dos campos de concentração. Aquele filme também da menina que roubava livros, eu acho um filme muito bom. Ele mostra o dia a dia. Ele mostra, por exemplo, que a mãe da menina foi punida porque era comunista. Aparece um judeu também sendo perseguido. Mas a questão não pode ser espetacularizada como a questão dos campos de concentração foi. Pelo amor de Deus, não estou negando que eles existiram, não. A campanha, inclusive, tem um filme muito interessante que se chama No, que é a campanha pelo plebiscito que ganhou. Então, o que a campanha enfatiza é justamente o caráter autoritário do regime em geral, né? Por exemplo, a repressão às manifestações que voltam agora e voltam com coisas absurdas a ponto de que os dois acusados de colocarem a bomba que matou o jornalista, os advogados deles foram perseguidos. Gente, direito a advogado, direito à defesa, o Eichmann teve. Não está defendendo o crime, eu não estou entrando nesse método, está defendendo o criminoso, para saber se tem um atenuante, alguma coisa. E esse era um aspecto da ditadura que a gente não tinha. A doutora Wanda era muito corajosa, porque os advogados eram ameaçados também. Então, havia também esse clima das pessoas que têm que ser heróis para poder se opor. E fazendo uma comparação disso com o nazismo, eu acho que assim, há uma culpabilização do povo alemão, porque devia ter se revoltado, porque podia ter dito não. Eu quero ver se a gente tivesse tido um nazismo aqui, um totalitarismo. Com os militares, foi uma ditadura, mas não tinha campo de concentração, não tinha um tipo de autoritarismo, porque os alemães eles são perfeccionistas em tudo, até no mal. Então ali era tudo organizado, burocratizado. Os militares, nós tivemos a sorte, eu pelo menos tive, de que a polícia daqui não se comunicava com a do Rio. Por ineficiência deles, graças a Deus. E mesmo assim, tinha quem colaborasse, tinha quem se voluntariasse, né? Na nossa universidade nós tivemos exemplos disso, gente subserviente. Imagina se fosse um regime totalitário, né? Então, eu acho que essa opressão do dia a dia
toda essa ilegalidade, arbitrariedade deveria receber uma atenção maior do que tem sido dada para ela. Então, quando eu falo da importância do pedido formal de desculpas, é que eu acho que sim, isso deve ser pedido, e eu lamento que, eu não sei se algum dia vai ser pedido para mim. Você falou, Daniela, que quem pediu indenização recebe. Eu não pretendo pedir indenização, mas eu acho que o Estado brasileiro ainda está me devendo. E eu fico muito revoltada quando eu vejo um caderno especial do jornal O Povo, que além de tudo foi muito preguiçoso, que pega depoimentos de 2001, entrevista de 2004, e coloca depoimento dos generais, né? Eu cito muito o exemplo do Chile, porque eu acho que, guardadas as especificidades, em matéria de memória, ele é tão ruim quanto o Brasil. Então, vamos colher depoimento dos generais para os dois lados da história? Que coisa absurda isso! O general vai dizer que foi tudo muito bom, que não teve tortura. Agora, eu acho que, por exemplo, divulgar a lista dos torturadores, eu não sei, talvez eu esteja sendo ingênua, mas eu acho que o simbolismo é muito forte. Tanto que, não só que quando não conseguem negar que houve tortura, nega que participou. E é uma coisa que incomoda demais. A Comissão da Verdade já está dito que não vai punir, não vai prender ninguém. E por que incomoda tanto? Né? Então, eu acho que está faltando, sim, está faltando divulgar todas essas ações arbitrárias, denunciar isso novamente, sistematicamente, não é só no movimento das diretas já, que já passou, agora se age como se isso nunca tivesse existido, afinal teve a Constituição. Tanto continua existindo, né, como se corre o risco, como o Márcio colocou muito bem, de repetição disto. Aí não é quando a tragédia se repete como farsa, não, é outra tragédia. Aí tem várias questões que tem que fazer um link, sim, tem que fazer um link com as torturas de presos comuns, por exemplo, que, na minha visão, aumentaram muito mais do que na época da ditadura, né? Bom, são assim umas reflexões que eu estou colocando, né? Assim, muito... Não estudei o tema, estou falando... Quem estudou o tema aqui foi a Daniele. Estou falando como participante e como alguém que tem feito reflexões sobre isso. É isso. A Lina e o César já responderam umas coisas assim pontuais das manifestações, que eu acho que deve continuar. Não dá para a gente viver depois de uma esperança, de uma mudança no governo, e a gente está vendo aí a corrupção, falta de transporte, a falta de educação, a falta de saúde, falta de tudo, ficar de braços cruzados. Então essas manifestações que alguém perguntou aí, eu não sei se alguns se devem continuar, sabe? Eu acho que é uma maneira que se tem de reagir. É como eu sempre digo, eu já estou no final da vida, já estou no final de carreira, então fica com vocês, são vocês jovens que tem que fazer isso, meu povo. Denunciar essa corrupção e essa violência que a gente está vivendo. Sai de casa, não sabe se vai voltar. O que é isso, sabe? Isso aí está na mão de vocês. A minha geração já fez o que tinha que fazer. Se não deu certo, eu só tenho a lamentar. Por mim e por toda a minha geração. Certo? Está na mão de vocês, só isso, sabe? E o lance aí, que eu não sei, eu não entrar nem nisso, né? O que é melhor, a tortura psicológica ou a física? O que eu sofri de psicológico foi horrível, realmente. Mas você ter uma tortura psicológica de 15 horas de interrogatório com 3 revezando, ainda te dizendo, você vai cansar, então vai assinar o que a gente quer, porque nós estamos revezando, certo? E de me ameaçar de não ver mais meu filho de 3 anos nem meu marido, é horrível, é muito cruel. Mas você ser torturado, pau de arara como faziam, milhares de torturas mais absurdas, e você desmaiava e eles tornavam você e começava tudo de novo, eu acho isso muito mais violento do que uma psicológica. Para mim, no meu caso, que vivia psicológica, eu não vivia física.
o que o Frei Tito passou, né, e contando e tudo, essas coisas da física, eu acho muito que entra, né, um pouco da subjetividade que você falou. É uma opinião minha, pessoal, certo? Que você ser torturado até a morte e às vezes até mutilado para não ser reconhecido depois, agora é muito mais violento que a procura psicológica. É só isso que eu tinha para dizer. Bom, só para fechar, assim, eu estudo já a temática desde 2000 e assim, sempre me incomodou bastante o papel que a sociedade brasileira não desempenhou nesse processo. Essa questão dos perseguidos políticos acabou sendo muito vinculado às próprias pessoas, aos seus familiares ou a algumas ONGs que fizeram toda a luta pelo não esquecimento. Isso não foi um trabalho da sociedade brasileira, infelizmente. Então, assim, isso explica também muita coisa. Por que é que a gente não avança tanto quanto a gente gostaria de avançar? Por que que a Comissão da Verdade já nasce sem punir? Por que é tão difícil conseguir determinadas coisas? Por que tem essa pretensa neutralidade dos meios de comunicação para mostrar os dois lados? Por que os meios de comunicação utilizam revolução ainda ao invés de golpe? Assim, eu acho que a sociedade brasileira é muito omissa. E eu digo isso porque já faz 14 anos e assim... Hoje eu vejo no Facebook muita gente está colocando as fotos da Jana Mourão, né, do Bergson, né, de alguns desaparecidos políticos, colocando a foto do perfil no Facebook, fazendo uma certa homenagem, compartilhando links. Mas isso, por exemplo, é uma coisa muito, 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 muito atual. A sociedade brasileira, e isso não é a sociedade brasileira, isso é uma pequeniníssima parcela da sociedade brasileira. Eu sempre me incomodei bastante com isso, porque a gente sempre faz comparações com outros países. É importante a gente relembrar também que em outros países que tiveram ditaduras militares, assim que elas terminaram, a Comissão da Verdade se iniciou, julgamentos se iniciaram, que é completamente distinto daqui do caso do Brasil, que passou 40 anos para se começar a pensar em qualquer desse tipo. Não, mas no Chile também. O Chile tem a Comissão Valec, sim. Não, mas... Sim, não, claro, o Pinochet ficou, mas depois de 89, na década de 90, já começou uma comissão Valec lá no Chile. E na Argentina já começou imediatamente após o fim da ditadura. Isso faz uma diferença medonha nas memórias, claro. Tá todo o clima muito, muito favorável também para a punição dos torturadores, coisa que aqui no Brasil, a gente sabe, houve uma lei de anistia que foi votada e perdida, né, num congresso, que era um congresso que se sabe que era dividido entre Arena e MDB. Houve em 2010, por exemplo, uma tentativa de revisão da lei de anistia no Supremo Tribunal Federal e foi votado contra essa revisão, certo? Agora se fala de novo em abrir um novo processo, mas onde está a sociedade clamando? Eu fico me perguntando se os governantes, se os juízes, se as instituições, elas vão fazer isso por si só. Eu não acredito nisso. Certo? Então, eu acho que há, de fato, um trabalho a ser executado da sociedade, mas essa sociedade é também uma sociedade rachada, dividida. A nossa sociedade brasileira, hoje todo mundo se diz democrata, certo? Mas nós temos uma sociedade extremamente autoritária, que legitima práticas autoritárias, que adora fazer linchamento. Bandido e cidadão não são as mesmas coisas, não são tratados da mesma forma. Eu acho que tudo isso está mais ligado do que a gente imagina. A Sula queria falar. Dani, eu queria que você dissesse, por exemplo, quando você está dizendo, eu também sinto essa falta, mas eu queria que você dissesse, quando você diz a sociedade brasileira não está fazendo, concretamente, a quem você se refere? Quer dizer, que sociedade deveria ser essa? Porque eu penso, por exemplo, você citou ONGs, acho que em parte a Igreja Católica, em boa medida, por um certo tempo, fez isso aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, pelo menos, aqui também, né, em outros estados. Sindicatos de fazer denúncia. Você acha que também você não está cobrando o Estado? O Estado deveria fazer mais, quer dizer,
esse esquecimento, quando você diz a sociedade brasileira, porque ela tem que se organizar através de algumas instâncias, não é? Na década de 80 isso foi feito, certo? Mas nós estamos agora em 2014. Por exemplo, ainda só para dizer concretamente, movimento docente na UFC, movimento discente, isso seriam expressões da sociedade brasileira, Sim, seriam. Claro que a gente, quando fala em sociedade, não dá pra gente imaginar num todo. Em geral, é uma sociedade organizada mesmo que faz zoada, né? A maioria silenciosa é silenciosa e super complicada por isso. Mas hoje eu vejo, por exemplo, que a luta pelo não esquecimento continua sendo, certo? Muito pequena, de grupos específicos, de pessoas que estão morrendo, inclusive, e que não estão sendo substituídas por outras entidades, por outras instituições. E, assim, se você olhar do ponto de vista, claro que o Estado brasileiro tem muito o que fazer, e é uma dívida que, obviamente, é considerada impagável, né? Isso é claro, certo? Mas, assim, existem uma série de tentativas que a Comissão da Anistia, o Ministério da Justiça, que tem uma figura muito interessante desde o começo da década de 2000, tem uma série de propostas, de um memorial, de coisas simbólicas e materiais também, certo? Sendo feitas. Isso é tudo de jeito nenhum, não é mesmo. Precisa de muito mais coisas, de fato precisa, mas eu sinto que há uma necessidade de uma pressão vinda daqui para lá, porque senão a coisa não vai acontecer. Acho que nós, professores, pelo menos os que vivemos, sobretudo, os que vivemos esse período, temos um papel muito importante a fazer, que eu penso que não está sendo bem feito. Sim. Por vocês falarem, acho que com muita propriedade, assim, do que é que se considera memória, o que é que vai ser importante. Eu penso que não se toca numa coisa que é a repercussão negativa da ditadura, dos atos da ditadura, em vários ciclos, em várias... Por exemplo, eu sou de uma família que eu tive irmão torturado, preso, torturado, posto fora da instituição, e a gente, quer dizer, isso repercutiu como? De que jeito? No universo menor, por exemplo, dos meus 10 irmãos, dos meus pais, como que isso repercutiu, por exemplo? E a gente nem fala, isso parece que não ficou marcado, né? Como que eu fico assustada, dando aula agora para alunos que estão entrando e alguns não têm notícia de quase nada o que foi a ditadura, quase nada. Isso é muito grave, isso é gravíssimo, porque se a gente nem pensa sobre o que aconteceu, eu acho que a Comissão da Verdade tem um papel que está fazendo, e esses debates também, que um tipo de evento desse, outros que vão acontecer, são muito importantes, mas é bem pouquinho. Eles são muito poucos, como você está dizendo, é um pingo d'água aí, né? Um oceano imenso. As coisas as marcas que a ditadura deixou, por exemplo, no universo pequeno, você é professor de física, então você não pode ter livro de sociologia na sua casa. Você era professor de física, você gosta de xadrez? Quem gosta de xadrez é russo, é comunista. É uma coisa que isso é uma coisa tão estúpida de você dizer, o delegado chegava e falava, você não pode ficar aqui, você não pode ficar solto, você é muito inteligente. Isso é uma coisa assim, como isso repercute nas crianças e isso é uma coisa. Helena. Só uma questão, desculpa pelo atraso, mas aqui eu tinha recebido que era 11h30, né? Mas era a nossa reunião, né? Depois foi que eu soube que estava tendo, eu acho essa iniciativa muito boa, parabenizar vocês, né? Eram duas questões que eu queria que tu abordasse. Eu vi aqui pelo finalzinho, que alguma coisa você já deve ter falado. Uma é a questão da limitação da própria lei da anistia, o contexto em que ela foi feita, né? E o segundo é a história do entulho autoritário, que eu acho que é isso que a gente repercute hoje na nossa sociedade. Esse entulho autoritário, ele, quer dizer, se deu conta em parte do SNI, olha, né? Quer dizer, a própria
própria questão que a Comissão da Verdade, eu acho que o senador deve ter falado, do ponto de vista da responsabilidade das instituições. E eu acho, né, no caso, que tanto tem a questão do Estado, né, mas também tem essa questão da sociedade pressionada. E aquela sociedade não é amorfa, não, é a sociedade organizada, né? Eu concordo que a gente tem que colocar isso na pauta de todos os movimentos organizados. Porque não está dado que em determinados momentos isso não volte a acontecer, não. Inclusive a gente vê como é que eles estão dando os golpes internacionalmente, né? Essa assim, é uma coisa que me preocupa muito, a gente acompanhando o que está acontecendo na Ucrânia, o que aconteceu no Egito, na Venezuela agora, as tentativas de derrubar o governo, por quê? Porque ele é contra-hegemônico, né, em relação à organização, né, principalmente, né, do capitalismo no mundo, né? Essa é atual, né? Então essas questões eu acho que estão colocadas hoje, né? Estão no momento, e concordo inteiramente com a tua colocação, Linda. Quando eu peguei aquele caderno, eu fiquei assim meio mal, sabe, assim, do caderno que saiu, do Jornal Povo de ontem, né? Hoje publicaram uma outra entrevista que até eu tinha dado, me procuraram e tudo, o que aconteceu ali, eles pensaram, pegaram uma reportagem de 2014 e pensando, inclusive ficou toda deformada, né? Inclusive aí você começa a ver gente que colaborou com a repressão ali colocada, né? Eu lembro que aí eu peguei, liguei logo para Cacau, vou almoçar contigo, que eu estou mal da cabeça depois que eu vi esse negócio aqui, né? Porque eu acho assim, inclusive os textos pensados, né? o que eles abordam, né? Por exemplo, ali tinha várias, a questão de vários generais, pessoas que foram comprometidas, né? Civis mesmo, não interessa aqui a gente estar aprofundando, mas ali tinha várias pessoas que colaboraram com o regime na época, a gente sabe quem é. Vários. As entrevistas generais eram até maiores do que a dos próprios pessoas que sofreram sobre a ditadura. Né? E outra coisa, você somava de fato quem sofreu ali, quem viveu, quem lutou, é um número muito restrito em relação ao todo. Como quisesse dar essa visão de que havia os dois lados, sabe, é um negócio meio complicado isso, né? Então era um pouco isso aí que eu queria abordar. Bom. Só para fazer um convite, pode ser, né? Se fazer. Bom dia, boa tarde a todos. Amanhã, dia 1º de abril, o Comitê Cearense Memória, Verdade e Justiça, que inclusive esteve, de certa maneira, na origem da Comissão da Verdade das Universidades, né? Está promovendo um ato público no local que ficou conhecido como Casa dos Horrores, na cidade de Maranguape. Era um centro de tortura clandestino, porque os métodos de repressão da ditadura militar eram de tal monta que nem mesmo a legislação da ditadura militar, digamos assim, era capaz de legitimar, daí a caracterização do terrorismo de Estado, né, daquele período. Então, amanhã vai haver um ato público lá no local onde funcionou a Casa dos Horrores e vai sair um ônibus em frente à Assembleia Legislativa e outro aqui da Praça Clóvis Bevilacqua, antiga Praça da Bandeira, para os interessados em participar desse ato público. Eles estão todos convidados a fazer essa incursão lá na Casa dos Horrores e se manifestar, né, em torno dessa questão não só da denúncia da ditadura militar, mas pelo fim do entulho deixado por ela, das instituições herdadas da ditadura que continuam vigentes, né? E todo mundo está convidado. Só uma observação sobre essa questão do Jornal O Povo. Eu queria lembrar também que ontem a Folha de São Paulo, né, conhecida pelo seu suposto liberalismo, publicou um editorial em que justifica a necessidade da ditadura militar. Um elemento importante, me parece, da discussão. Qual horário? Os ônibus saem às 14 horas. Lá na casa devemos estar começando o ato por volta de 16 horas. Alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Queria
propor aos presentes um minuto de silêncio pelos que tombaram na luta. Bom, eu queria só fazer assim uma reflexão a propósito do entulho da ditadura. Eu acho que um bom momento de denunciar esse entulho é quando chamam os manifestantes atuais de terroristas. Isso me preocupa profundamente. E quando se fala numa lei antiterrorismo que está sendo estudada. Então, eu acho que é muito importante que se faça uma articulação disso aí com o autoritarismo que nós já tivemos. Bom, só para terminar, assim, as datas elas têm uma significação e elas conseguem mobilizar pessoas, instituições para além da data em si. No dia 24 de março, na Argentina, todos os anos, é feita uma marcha, certo? Para lembrar o início da ditadura militar, isso desde sempre, desde que a ditadura surgiu. Nós, durante muito tempo, não discutimos o 31 de março, a ponto de que se tornou uma data que os militares comemoravam. Até hoje, pode ter certeza que no clube militar tem gente lá comemorando os 50 anos, fazendo o jubileu de ouro do golpe, certo? Não, hoje tem formalmente, mas todos os anos teve, gente. Essa é a grande questão. Todos os anos teve. E, de uma certa forma, nós não fizemos o contrário, certo? Então, eu convido a todos que, a partir de agora, com todos os elementos que a gente tem, com toda a energia que se consegue condensar em torno dessa questão que nos é tão sensível, certo? E que obviamente traz consequências para a nossa vida como sociedade, para nossas instituições, que a gente não deixe passar em branco. Porque se a gente deixa passar em branco, os militares vêm e pegam a data para eles, né? Então a gente tem que realmente fazer reflexões cada vez maiores. Então a gente pode fazer isso ao longo desse ano inteiro, com uma série de atividades, indo assistir a reunião da Comissão da Verdade, enfim, fazendo zoada. E fazendo com que o jornal O Povo, Folha de São Paulo ou o que seja, certo? Tenha vergonha, na verdade, né, de querer contar os dois lados. Há um certo contexto que permite que eles acham que estejam fazendo o melhor jornalismo possível, que é o de contar os dois lados. Eles supõem que estão fazendo o melhor. Bom, obrigada. Eu queria agradecer imensamente aos professores. Eu sei que relatar os fatos sempre é super complicado. Lembrar coisas que fizeram sofrer nunca é bom. Mas tem um papel pedagógico, tem um papel político muito grande. Eu acho que para o curso de Ciências Sociais, esse foi um evento muito interessante. Eu fiquei muito feliz de ouvir o pessoal sentado no chão. Em geral, nossos eventos aqui são tão esvaziados, né? Então isso mostra como esse tema, né, é interessante e a gente tem que fazer. Trabalhador sem terra, um índio pedindo um trocado, um estudante que protesta, trabalhador desempregado, trabalhador sem terra, o índio que era dono e hoje foi despejado. Mato seco secou, mato seco secou a resistência.